Olá pessoal, tudo bem? Eu vou estar passando aqui um pouco sobre a questão de multiplexadores e demultiplexadores, para a gente estar vendo um pouco como é que eles funcionam e qual é a finalidade deles, né? Vamos imaginar aqui uma planta industrial onde a gente tem lá o controle de dois tanques, tá? Então, esses tanques, vamos imaginar aqui que ele tenha lá sensores de temperatura, de pressão, de volume, de viscosidade, de pH e de fluxo, né? Que é estado de válvulas, né? Se está aberto, se está fechado, se está entrando, se está saindo coisas, né? E, uh, e perceba que esses sensores eles possuem cada um uma fiação, certo? E essa fiação precisa chegar numa central, precisa ser processada por um sistema supervisório. Vamos imaginar que esse sistema supervisório não esteja muito próximo ali, né, da, da planta industrial. Então, é possível você ter aí, né, uma forma de minimizar a quantidade de cabos para a transmissão das informações, tá? Para as transmissões dos sinais, tendo em vista que a gente não precisa ter em tempo real algumas medições. Em tempo real que eu falo assim, de microsegundos a microsegundos, né? Vamos dizer que ali em milissegundos ou em alguns segundos a gente tem informação atualizada, né? Vamos imaginar que para mudar de 1 grau para cima ou para baixo um tanque grande, demora ali em questão de minutos. A pressão talvez alguns segundos. Então, às vezes a velocidade de atualização da informação ela não seja tão necessária, então você consegue fazer através de um sistema de multiplexação e demultiplexação, ter um sistema que te informa de forma adequada e que possibilite ali, né, uma economia nos sistemas de transmissão de informação. Tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje, tentar entender como é que funcionaria, né, para minimizar esses cabos. Tá? Vamos entender aqui o multiplexador. Tá? É um dispositivo que permite que vários sinais de entrada saiam por uma única saída. Tá? Então, vamos imaginar aqui, nesse caso aqui, que a gente tenha aqueles sensores lá, o de temperatura, o de pressão, o de fluxo. E aí esse fio de saída aqui, ele passa em um tempo nessa variável, depois um outro tempo nessa variável, depois um outro tempo nessa variável, e assim por diante. E isso vira um ciclo, né? Então, dessa forma, essas informações vão ser passadas adiante, vai ser atualizada lá para o sistema de comando, né, para o sistema de controle. Isso não vai interferir, né? É importante destacar que essa forma de sinal, né, de comunicação é muito utilizada em fios que interligam, né, continentes, né, intercontinental de comunicação. Se vocês tiverem interesse, dá uma olhada na internet, lá tem fios que são interligados, né, de continentes, de que forma que a internet funciona, né? Não é só por satélite, é por fios que atravessam o planeta aí, né? Uma coisa bem interessante, e essa multiplexação ela ocorre para possibilitar que todo mundo tenha acesso a essa transição de informação por esses cabos, tá? Então aqui a gente tem as nossas entradas, a nossa saída, e o que faz esse movimento aqui é o que a gente chama de chave de seleção. Tá? Não está escrito isso aqui em nenhum lugar, mas a gente tem aí uma chave de seleção que vai fazer com que durante um tempo seja esse, depois esse, depois esse, e a gente vai estar vendo como é que funciona. Tá? A demultiplexação ela vai ser o inverso aí, né? É um dispositivo que permite que uma única entrada, né, um único sinal de entrada, saia por várias saídas, né, de forma organizada. E dessa forma, a gente consegue então pegar o sinal multiplexado
e desmultiplexar ele, né? Colocando aí uma saída correspondente. Então lá a gente tinha o sensor de temperatura, aqui a gente vai colocar no mostrador de temperatura. A gente tinha lá a nossa entrada de pressão, ele vai sair lá na pressão, e assim sucessivamente. E tendo um sincronismo da chave de seleção do demultiplexador com a do multiplexador. Tá? Então aqui a gente tem os dois e a gente vê aqui, né, que é preciso ter um sincronismo para que a entrada A corresponda à saída A e a B, assim sucessivamente, e o meio seja somente um fio. Ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, seja apenas um. Dessa forma a gente consegue aí economizar ou facilitar, né? Imagina, para cada sensor você tem um fio saindo lá do ponto onde ele está fazendo a medição até a central, fica um pouco complicado, né? Bem, para a gente fazer isso, a gente tem dois caminhos, tá? As portas lógicas, eu vou estar mostrando para vocês, e também os CIs, né? Os circuitos integrados, que são específicos para essa operação, tá? É o que vocês compraram, e eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que vocês vão estar fazendo a ligação e esse vai ser o trabalho de vocês, tá? Bem, aqui a gente tem um multiplexador, tá? O 54, né, na verdade é o 74153, tá? O 74153, que é o que eu tenho aqui, eu vou demonstrar para vocês em videozinho, né, como é que eu fiz a interligação dele. E como é que é os terminais dele aqui, né? Então a gente tem as nossas chaves de seleção A e a chave de seleção B, certo? A gente tem um bloco de entradas 1 ou um bloco de entradas 2, vendo aqui que ele tem 4 entradas, tá? E aí ele vai ter uma única saída ligada ao bloco 1 e uma única saída ligada ao bloco 2, tá? Então a gente tem dois multiplexadores dentro de um CI, tá? E como é que ele vai funcionar aqui, tá? Então a gente vai ter ali esse strobe aqui, a gente vai ter que colocar ele em nível lógico baixo, né? Já plugar ele no GND, os dois. E se a chave de seleção tiver 0, 0, se a entrada for 0, a saída vai ser 0. Se a entrada for 1, a saída vai ser 1. Então ele vai acompanhar o quê? As entradas do canal 1. E os outros canais, ele vai simplesmente ignorar, tá? Se a situação tiver 0, 1, tá? E a entrada, né, 1 ali, tiver 0, a saída vai ser 0, e se for 1, vai ser 1. Então ele segue uma lógica, né? Então se a gente tiver selecionado o canal 0, vai sair a transmissão do canal 0. Se o sinal for 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, na saída ele vai acompanhar o mesmo sinal, tá? Se for o canal 1, 2 ou 3, vai funcionar da mesma forma. A gente tem um outro componente, acredito que foi o que vocês compraram, tá? Que é o 74151, e essa é a forma com que ele trabalha, tá? Também vai ter aquela mesma questão, né, da chave de seleção, ele vai acompanhar a saída, né, que tiver selecionado. Então aqui a gente tem as nossas chaves de seleção. Esse daqui, diferente do outro, é somente um multiplexador com 8 entradas, tá? Tá aqui as pinagens dele, a nossa saída. A gente vai ter duas saídas, uma saída real e uma invertida, né? E o strobe que a gente tem que colocar lá em 0, tá? Não tem segredo nenhum, o VCC e o GND. O nosso demultiplexador que vocês compraram é o 74138, tá? Ele vai funcionar quase da mesma forma, só que ele vai ter uma entrada e várias saídas. Então ele tem a chave de seleção, certo? Ele vai ter a entrada dele
e aqui ele vai ter as saídas. Aqui no caso ele é para 8 saídas, tá? Igual, então ele casa certinho ali com o caso do 74151, tá? Então vamos ver no próximo vídeo como funcionaria a partir de simulação, para depois a gente ver como é que funciona no circuito.